1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o versículo 45 somente, é uma história bem conhecida do meio cristão. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Diga assim: essa batalha não é minha. Por que está nela então? Essa história de Davi é muito conhecida. Todos já, desde criança, escutaram muitas vezes a vitória espetacular que ele teve sobre o seu inimigo. Porém, essa vitória, irmãos, não aconteceu quando Davi cortou a cabeça do gigante. Não aconteceu quando a pedrada alcançou a sua cabeça. Ele, na realidade, conquistou essa batalha antes mesmo desse confronto. A afronta que ele fazia ao povo de Israel, a forma como ele chegava, a forma como os filisteus achavam que a batalha já estava conquistada, fez com que eles tivessem uma postura diferente. Como nós nos comportamos diante de uma batalha, de uma dificuldade, de um grande problema, diante de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A forma como nós enxergamos, como nós nos comportamos, essa posição determina qual vai ser o fim dessa guerra, vitória ou derrota. E muitos são derrotados no início, pela forma como encaram o problema, pela forma de desistência, de nem querer tentar lutar, e isso é muito cruel. Aquela aparência intimidadora de Golias, às vezes neutraliza qualquer iniciativa de prosseguir na sua guerra, porque acha de fato que o inimigo é muito maior, é mais poderoso, é muito mais forte, mas isso é apenas uma visão externa que você está tendo da adversidade. É apenas uma visão externa das circunstâncias ou do problema. E se você já tem essa visão tão grande do problema que você não sabe resolver, deveria ser um estímulo para prosseguir, porque, acabamos de dizer, essa batalha não é minha. Não é assim? Se o inimigo é maior do que eu, é porque não sou eu que tenho que lutar com ele. Eu preciso de alguém mais forte do que eu. Eu preciso de alguém muito mais poderoso. Eu preciso de alguém que seja muito mais estrategista. Eu preciso que venha socorro. E muitas vezes nós não pensamos em nada disso. Pensamos, eu ter que lutar com esse poderoso. Eu com um problemão desse dentro da minha casa. Eu com uma dificuldade financeira tão grande. Eu com um problema tão grande no meu trabalho, seja lá qual for. Começamos a enxergar o outro tão grande nós como formiguinhas diante daquela dificuldade, ainda pensando que pequenininhos daquele jeito ainda vamos vencer o problema. Vai ter que dar um jeito. O jeito de Deus nunca foi dar as costas para o inimigo. O jeito de Deus nunca foi fugir de problemas. Problemas, irmãos, se enfrentam e se resolvem. E precisamos entender muito bem isso. Os soldados de Saul eram soldados treinados. Eram homens que já estavam ali, já há algum tempo, acostumados a entrar numa luta corporal. A guerra antes não era com esses mísseis que nós temos hoje, era corpo a corpo. Mesmo treinados, eles estavam ali há 40 dias expostos a uma intimidação de uma pessoa muito mais forte do que eles. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, diz a palavra de Deus no versículo 16, que Golias, ele ia ali onde estava o campo de batalha, ali no vale de Elá, e intimidava aquele povo. E eles, a cada dia, emocionalmente estavam mais fragilizados, apavorados, se sentindo muito impotentes diante de tudo aquilo que eles estavam vendo. Então, essa forma de estar ali sendo confrontado diariamente diante da sua impotência foi minando as forças. Eles foram ficando cada vez mais desanimados. A visão daqueles moços, irmãos, nós não temos ninguém que possa enfrentar esse soldado filisteu.
esse grande duelista filisteu. Ora, se eles não têm ninguém, o que eles estavam fazendo ali naquele campo de batalha? Eles estavam em linha, prontos para ir brigar homem a homem, para poder haver o confronto, o enfrentamento. E aquela voz imponente, todos os dias, chamando-os para a briga, chamando-os para lutar. Golias usou uma outra estratégia. Ele queria que eles enviassem apenas um. Ele disse: vocês não precisam ficar em linha aqui para brigar. Manda só um para brigar comigo e está tudo certo. Se vocês me vencerem, nós vamos servir vocês. Se nós vencermos, vocês vão nos servir. Parecia ser muito simples, porque ele se garantia no tamanho, se garantia na sua estrutura, na sua couraça, tudo aquilo que ele já via de penduricalho para aquela guerra. Ele já tinha como líquido e certo a sua vitória. Os soldados, os comandantes, todo o time do rei Saul, eles se viam extremamente incapazes para aquela situação. O verso 24 diz que todos fugiam diante dele e temiam grandemente. Essa afronta, irmãos, de Golias contra o exército de Israel, ela emitia sons. Onde está o valente que vai lutar comigo? Onde está esse homem? Traga aí um homem para vir lutar comigo. Essa voz emitia sons, só que esse som não era ouvido só pelos soldados de Saul. Esses sons ali, irmãos, ele chegou num lugar inesperado, que não era onde estavam só os soldados de Saul, e nem onde estavam todo aquele povo aparatado para essa guerra. Esse som chegou aos céus. Quando nós somos afrontados, pode ter certeza, querido, que essa afronta não chegou só nos seus ouvidos, ele chegou no céu. Ele chegou aos ouvidos daquele que luta as nossas guerras. Ele chega no ouvido do Senhor, que está pronto para entrar na peleja por nós. Por isso que a batalha deixa de ser nossa, porque alguém vai entrar nessa guerra por nós. Se andamos com Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, fica tranquilo, ele vai entrar nessa batalha por nós. E ela chega, e quando ele entra, ele usa a maneira dele de lutar. Ah, Deus, tu vai me dar força para eu ficar forte igual Golias? Tu vai me fazer crescer para eu ficar grandona igual Golias? Tu vai me dar... Não, Deus vai usar a estratégia humana que nós sabemos. A nossa luta não é carne, a nossa luta não é sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Então as estratégias de Deus, irmãos, não são naturais. Você não vence as suas guerras naturais com forças naturais. Se somos crentes, aprenda a usar as armas espirituais. Temos que ser adestrados na nossa oração, no nosso jejum, para quê? Para que as estratégias de Deus sejam aperfeiçoadas no dia a dia, na hora da sua luta, na hora do problema que surgir. A sabedoria de Deus vai entrar em ação para te dar os passos que você precisa seguir para vencer aquela dificuldade. E às vezes nossos ouvidos estão tapados. Nós não conseguimos ouvir nada a não ser afronta. Nós não conseguimos ver nada a não ser o gigante que está diante de nós. Nós não conseguimos tomar nenhuma decisão ou fazer coisa alguma, porque aquilo nos consome, rouba a paz, tira o sono, tira a fome, começa a ficar mal, começa até a adoecer, porque perde a sua imunidade, perde a sua força, porque está sufocado pelas circunstâncias. Quantas pessoas infelizes assim, pelas circunstâncias, estão envolvidos em problemas tão graves, porque acham que sozinho vai vencer. Não vencemos sozinhos, irmãos. Se nós entregamos nossa vida aos céus, ao Senhor, pode ter certeza que o céu vai intervir em nosso favor. Deus vai entrar na nossa casa. Vemos aqui que o Senhor ouviu. E o Senhor ouviu e Ele levou isso para a pessoa certa. Ele foi buscar o guerreiro certo para pelejar aquela batalha, que não era Saul, não eram os seus soldados, nem eram os seus comandantes. Ele foi buscar o improvável. Diga, então sou eu. O improvável. Ninguém imaginava que aquele rapazinho que estava cuidando de ovelha foi o cara escolhido por Deus para resolver um problemão de uma nação inteira. Pois foi essa pessoa que Deus escolheu. Davi não ouviu lá no pasto nada disso,
Mas Deus ouviu, e aquele que ele escolheu foi quem ele levou para poder destruir o inimigo daquele povo. Veja como Deus, ele trabalha, irmãos. Ele tem os seus escolhidos, e ele foi buscar esse rapaz para estar ali, porque essa guerra não poderia ser vencida por aquela multidão de soldados, senão eles não dariam glória a Deus. Às vezes Deus não usa nós mesmos para vencer a nossa guerra, porque vamos achar que foi a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa força, a nossa expertise, as nossas experiências que nos levou a essa vitória. Ele disse, é tudo você? Então por que gritou por socorro, se você sabia fazer tudo? Nós queremos muitas vezes roubar uma glória que não nos cabe. Se Deus entra na guerra, irmãos, a vitória é dele, a honra é dele, a glória é dele, é tudo dele. Vamos tirar o nosso time e dar graças a ele, porque ele pelejou por nós e nós ficamos calados, como muitas e muitas vezes vimos isso acontecer em Israel. Agora veja que Davi, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Era um homem que estava no campo, estava longe de toda essa muvuca, mas ele acessava os céus com seus cânticos. Ele acessava Deus no silêncio daquele pasto. Ele ouvia Deus agindo nele, falando com ele, o inspirando até para as músicas que ele escrevia, os salmos que ele escrevia, a adoração que ele fazia a Deus. E por isso que ele foi escolhido. Seu pai o chama de uma forma inesperada, vai lá. Leva provisão para os soldados, leva para os comandantes e saiba a notícia da guerra e traga para mim sobre seus irmãos. Ele, a princípio, achou que ele ia ser só o moleque de recado mesmo. Ele nada ia fazer naquele lugar a não ser levar a comida. Só que quando Davi chega, ele é surpreendido por duas coisas: o que ele viu e o que ele ouviu. São duas fontes importantes que nós temos no nosso corpo, irmãos. O que vemos e o que nós ouvimos determina o fim de onde nós vamos chegar. Vitória ou derrota. Se nós não tivermos nossos ouvidos apurados e nossos olhos atentos àquilo que nós estamos vendo, isso são janelas da nossa alma. Isso dá para nós a dica do resultado, porque como nós recebemos essas informações, como elas são processadas aqui dentro e como reagimos a ela, determina a nossa conquista, a nossa vitória. Às vezes o problema vem e já entra como uma bomba dentro de nós, que a pessoa já arreia, já não quer mais nem tentar, eu já não tenho o que fazer, e fica no meio do caminho, e por isso perde as suas batalhas. O verso 23 diz que enquanto falava com os irmãos, Golias aparece, e aparece como? Repetindo as mesmas palavras, e Davi ouviu. O que você anda ouvindo? Que não tem mais jeito, que você vai ficar por aí mesmo, vai largar tudo, vai chutar o balde, vai derrubar a barraca, vai fazer as coisas do seu jeito. É o que você está ouvindo? A desistência? Davi, ele viu o tamanho do problema, um bruto inimigo. Davi, ele ouviu a afronta contra o seu Deus. E isso que me estimula, irmãos, ele não ficou triste porque a afronta era com ele. Mas ele ficou triste quando ele ouviu a afronta contra o seu Deus. Como é que é? Esse incircunciso filisteu afrontando o meu Deus. Meu irmão, só toma dor quem faz parte do reino. Quem não é filho de Deus, quem não vive o reino, mete o pau no seu Deus e você não está nem aí. Então você tem que nascer de novo. Porque a gente toma as dores sim. Falar do meu Deus... Quem é você para falar dele? Você não sabe nada dele. E aqui Davi, ele ouviu aquela afronta contra o seu Deus. E ele olha e ele vê um exército inteiro acovardado. Aquilo é desanimador. Você olhar o exército de Deus, isso aqui é um exército de Deus, como se estivesse acovardado por um Golias que o afronta todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nada fazem. Não, eles fazem, eles fugiam. Eles não queriam o confronto. Eles ficavam lá atrás, em cima das montanhas, lá no deserto de Alá, como o vale de Alá é um vale assim, tem montanhas dos dois lados. Já estive ali, onde ele tirou essas pedrinhas. Ficava lá os dois,
Nenhum tinha coragem de descer para o confronto, só Golias descia, afrontava e eles escondidos atrás da montanha, acovardados. A igreja de Jesus tem que sair dessa postura de covarde. A igreja de Jesus não pode continuar sendo intimidada com tantas palavras de afronta contra o reino de Deus, contra a igreja de Jesus, contra a nossa fé, contra aquilo que nós cremos que está na palavra. Não é essa postura de covarde que Deus nos colocou, irmãos. A igreja precisa saber por que ela foi chamada e onde ela foi colocada. Além disso, ele ouviu que no meio do exército, ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, o que era mais triste. Ele olhou aquilo tudo e os próprios soldados, ele disse, está vendo ali, aquele gigante que está chegando? Pois é, ninguém tem coragem de lutar com ele. E olha que o rei deu prêmios, ele vai isentar sua casa de impostos, ele vai dar sua filha para casar, ele vai dar um monte de benefícios, mas ninguém teve coragem de ir, nem com a recompensa de Saul. Presta atenção, irmãos, nessas vozes. A voz do rei Saul, meu filho, contra um filisteu você não pode lutar não, você é uma criança, ele é guerreiro, você ainda é muito moço. Aí veio a voz do irmão de Davi, que irado por ele estar perguntando, querendo saber o que estava acontecendo. Por que você veio aqui, moleque? Você veio fazer aqui? Eu bem sei quem é você, deixou lá aquelas poucas ovelhas do meu pai lá. O que você veio fazer aqui? Eu conheço o teu coração, veio aqui só para ver a peleja, saber da guerra. Rapaz, calma aí, o que é isso? Saiu, se esquivou e foi para outro lugar. Aí ele escuta a voz do povo que está todo assustado. Ei, tu viu aquele gigante ali? Olha lá, ninguém tem coragem de lutar. Todo mundo paralisado pelo medo. E aí vem a voz de Deus no coração de Davi. Vai lá, diz para aquele rei lá que eu vou lutar com ele. Parece brincadeira, né? Tantas vozes de pessoas que poderiam ser em potencial os grandes guerreiros, vozes de pessoas que poderiam destruir o inimigo, mas que estavam todos olhando para si e para a sua força. Davi não, ele olhou para dentro dele. Não sou eu, mas eu vou lutar. E quando ele foi a Saul, irmãos, ele disse, ó rei, não desfaleça o teu coração, porque por esta causa, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Verso 32. O rei olhou, menino, vai trocar tua fralda. Tu não sabe nem manusear a espada, como assim? Não, mas eu vou. Eu estava lá no pasto. Um leão veio para comer as ovelhas, pois eu agarrei e eu o matei. Veio um urso e eu também lutei com ele e ele morreu. Da mesma forma que Deus me usou lá, Ele vai me usar aqui. Convicção, irmãos. Convicção. Crente tem que ter convicção. Quem é você no reino de Deus? Para não vir nem um Golias, um incircunciso te afrontar. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Se nós não temos convicções firmes nesse livro, irmãos, vai viver acovardado como todo esse povo viveu aqui. E isso é terrível, porque nós representamos um reino. Que representantes somos nós com tanta covardia? Tem medo de falar, tem medo de pregar, tem medo de confronto, tem medo, foge. Que tipo de crente somos? Precisamos aprender muitas lições aqui, porque essas 3 primeiras vozes parecia que era a mesma coisa. Eram as vozes repetidas, porque ninguém queria enfrentar, sempre mostrando que o inimigo era muito mais forte. Só teve a voz desse rapazinho que neutralizou todo mundo. Pode deixar que eu resolva essa parada aqui. Por quê, irmãos? Porque Deus pega os improváveis, sim. Porque Deus não olha a força que nós temos, o poder que nós temos, o dinheiro que temos, a posição social. Deus não olha nada disso, se tem algum nível de status no teu nome. Ele importa se teu coração confia nele. Se você é um homem ou uma mulher de fé, é você a pessoa. É o escolhido de Deus. E é isso que Ele fez nesse lugar. Por isso que quando nós estamos diante de um problema que parece tão grande para nós, somos derrotados. Falta de posicionamento.
falta de tomar uma decisão, porque desprezamos a voz de Deus e vamos ouvir a voz de todo mundo. Ei, a voz de todo mundo nunca foi a voz de Deus. Esse adágio popular que voz do povo é voz de Deus é mentira. Mentira, nunca foi. A voz de Deus é incomparável. Não é voz de povo coisa nenhuma. A voz de Deus determina para o povo o que ele precisa fazer e não o contrário. Nunca foi. A autoridade, o princípio vem de cima para baixo e nunca de baixo para cima, irmãos. Nunca. E aí nós vemos aqui como que ele fez naquele lugar. E como nós fazemos muitas vezes, desprezamos a voz de Deus, ouvimos a voz do vizinho, ouvimos a voz do colega de trabalho, de um ímpio que passa a noite na gandaia, despreza a voz da liderança local, despreza a nossa voz aqui dentro, mas a voz dos ímpios ecoa, eu vou fazer isso mesmo. Te aconselha a largar o casamento, te aconselha a destruir a vida toda que construiu numa aliança, porque não deu certo pegar outro. Como assim? Quebra de princípios, meu irmão. Quebra de princípios, tem que viver o princípio. Ah, mas não dá certo, faça dar. Faça dar. Comece a viver o princípio. Porque se nós vivermos o princípio de Deus, nosso casamento dá certo, nossos filhos dão certo, nosso relacionamento com as pessoas dão certo. Por que não dão certo? Porque a gente ignora o princípio e vai viver do nosso jeito. São as vozes estranhas que estão dizendo para você o que você precisa fazer. E quando Eva deu ouvido à voz estranha, lascou tudo. Está aqui onde nós estamos. As vozes estranhas só nos levam à ruína. As vozes estranhas só nos levam à separação de Deus. As vozes estranhas anulam nossa personalidade, porque você fica sem poder de decisão, dando credibilidade a vozes falsas e mentirosas que não vão dar um resultado na nossa vida. Por isso que precisamos olhar o que diz a palavra de Deus. Se eu sou cristã, se você é cristã, haja assim. Agora, se não, nasça de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode viver o reino de Deus, não tem como falar ou representar o reino de Deus. Só representa reino quem passou pelo novo nascimento. E não é só levantar a mão, não, é quem vive o novo nascimento. Porque crente verbal, irmãos, tem um monte, mas a vida nada a ver. A linguagem, nada a ver. As vestes, nada a ver. O trabalho, uma vergonha. A boca podre de palavrão, devia ter vergonha de dizer que é cristão, falando tanto palavrão. Que tipo de pessoas são essas? Se nós que representamos o reino, se esmerem em ser pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus. Porque Deus, Ele trabalha com pessoas que realmente querem ser transformadas. Ali havia um exército de pessoas. Mas que exército era? De covardes, de medrosos, de tímidos. E essa foi a primeira categoria que o Senhor disse para Gideão: manda todo mundo voltar, porque não dá para guerrear com esse povo não. E era uma multidão de midianitas. E Deus disse: não preciso de muito não. Eu preciso de pessoas poucas, mas fiéis. Santas, firmes, lavadas de verdade no sangue do Cordeiro. Esses são os que eu preciso. Queridos, nós temos aqui esse exército acovardado que não merecia crédito. Mas Davi, ele se irritou com o que ele viu, com o que ele ouviu. Diz o texto, quem é esse? Verso 26. Incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo. Posicionamento. Qual é o teu posicionamento como cristão? E aí, pode falar. Cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer. Não, senhor. O teu limite bate no meu. Assim como eu tenho que respeitar você, respeite o meu. Respeite teu Deus, respeite o meu. É bem assim, tem uma linha de divisão aqui e todos precisam respeitar o limite do outro. Essa liberdade virou uma libertinagem para afronta, para confronto, para intimidação, para falar o que bem entende. Não, meu amigo, respeito está acima de qualquer coisa. E precisamos trazer isso de volta. Todo cristão, irmãos, precisa ter clareza da voz de que está ouvindo. Todos os dias, parar para ouvir aquela voz de Golias, afrontando o exército de Israel. Nenhuma afronta, irmãos, do inimigo pode nos paralisar. Nenhuma afronta do inimigo pode nos paralisar. Você tem que entender isso.
ou nos encher de medo para não ser aquilo que nós somos. Estamos vivendo numa guerra fria de medo e intimidação. A nossa fé não pode ser neutralizada por causa disso. Quando Davi ouviu aquelas vozes, ele reagiu imediatamente, porque ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer através dele. Davi sabia, irmãos, que ele não estava sozinho. Ele sabia que ele podia até ser ignorado por aquele valente de guerra. Ele sabia que ele não tinha nada a ver com aquele gigante. Ele sabia, essa guerra não é minha, eu não tenho nada a ver com isso, só vim trazer pãozinho para os meus irmãos aqui. Mesmo sabendo todas essas coisas, ele não foi omisso. Quando ele ouviu aquela afronta, ele se posicionou. Igreja de Jesus, a nossa posição é importante agora. Se posicione diante das afrontas. Davi não tinha nada a ver. Ah, tá, não sou nada a ver, eu não sou soldado de Saul, eu não fui convocado para a guerra, eu não sei lutar, eu não estou aqui de gaiato, mas, opa, essa fala aí eu não vou engolir não. Essa fala eu não vou engolir. E essa foi a postura de Davi. Ele foi para cima, irmãos. Deus, ele não nos leva para um campo de batalha, para a gente ficar olhando como se estivesse assistindo um filme. Nenhum momento Deus te chamou para você ir para um campo de batalha, para você observar o ambiente. Se Ele te levou para esse campo, lute. Lute. Se posicione. Como assim? Eu estou vendo filmes, eu vou para a rua, vejo um mendigo na rua, não posso pregar para ele, dar uma palavra para ele. Deus não me chamou para olhar a miséria dele não, Deus me chamou para tirá-lo da miséria. Você vai em algum lugar, vê o outro noiado na esquina, leva uma palavra para aquele cara. Deus me chamou para tirar esse cara dali. Vai em algum lugar e vê uma pessoa com alguma dificuldade. Irmãos, os lugares que o Senhor te levar, é para que você represente o reino. Essa atitude de omissão, de indiferença, de olhar e passar de largo, o samaritano já fez isso. A parábola nos ensina isso. O sacerdote, o levita, todo mundo ignorando os outros. Deus não quer que a sua igreja ignore as pessoas, irmãos. Nós fomos chamados para um resgate, é uma operação resgate. E temos que viver essa chamada de Deus no dia a dia. Não deixar essas pessoas estar aí, porque afinal estamos aqui representando o reino de Deus para resgatar essas almas para Jesus. E parece que a igreja ficou anestesiada e não está nem aí, cada um que se exploda no seu mundo das suas escolhas. Não! Não, irmãos, se as necessidades dessas pessoas não nos tocam, tem algo errado conosco. Muita miséria, muita penúria, muita desistência, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas querendo morrer, muitas pessoas que já jogaram a toalha. E nós fazemos o quê? Nada. Isso me incomoda, isso me perturba, irmãos, porque nós somos chamados para agir. Aquela guerra, ela não ia ser vencida no campo físico, essa guerra nossa também não. É uma gota no oceano, apóstolo, é muita gente. Sim, mas se ninguém começar, nada vai acontecer. Precisamos pelo menos falar do amor de Jesus. Se você não quer dar um pão, não quer dar um dinheirinho para ele, fala pelo menos sobre a palavra de Deus. Já fez grande coisa. Irmãos, é muito cruel ver a indiferença que a igreja está vivendo hoje em relação aos perdidos. Essa guerra não seria vencida assim, ela só pode ser vencida no campo sobrenatural, que foi o que aconteceu com Davi. Não tinha mérito naquele rapazinho em nada, mas Deus interviu de forma sobrenatural. Nossas guerras só serão vencidas nessa esfera do sobrenatural, não é nenhum dom especial que está em nós, irmãos, porque isso é no campo espiritual, vidas manipuladas por Satanás para destruí-las, para aniquilá-las de uma vez por toda, porque a afronta dele não é contra o homem, é contra Deus. Tocando em você, ele toca em Deus, porque Deus te fez como sua obra-prima, tu és o melhor da criação de Deus. E precisa valorizar isso. Por isso que é importante entender essas atitudes, irmãos. Porque quando tomamos atitude, nós definimos aonde vamos chegar. Vamos conquistar ou vamos perder? Vamos vencer ou já é campo perdido?
Nós temos que lutar. Agora, entender uma coisa: não vou lutar sozinha. Você não vai lutar sozinho. Davi não venceu essa guerra sozinho. Você não vai vencer a sua sozinho, pode saber disso. Precisamos de parceiros, irmãos, e Deus mostrou, sabe por quê? Nós somos responsáveis de mostrar a esse mundo quem é o Deus de Israel, quem é o seu Deus, quem é o meu Deus. Como nós mostramos o nosso Deus? Um impotente, um fraco, um que não pode fazer nada, ou o Deus todo-poderoso que continua no controle de todas as situações, todas, seja elas quais forem. Ele continua no controle. Por isso que na hora do confronto, cara a cara com o inimigo, na hora que ele esteve ali, irmãos, a voz que saiu da boca de Davi me impressiona. Porque quando ele foi ali, ele decretou já o que ia acontecer. Se os irmãos não prestaram atenção, quando Davi foi falar com aquele gigante, que os dois se confrontaram, quando o gigante primeiro, vamos falar a primeira voz dele, quando ele viu Davi, que ele olha aquele molequinho com pedrinha na mão, olha a fala dele, verso 43 a 44. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne, as aves e as bestas feras do campo. Essa era a intenção de Golias. Eu vou te dar sapo, as aves e os bichos que vão te comer. Ok. Agora veja a voz de Davi. 45 a 47. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deixa eu te falar algo, irmãos. Davi tinha alguma espada? Como é que ele estava profetizando que ia decepar a cabeça do gigante? Ele já profetizava como seria a sua vitória, mesmo não tendo as mesmas armas do seu inimigo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Sabe o que é isso? Quem ouve Deus repete as suas palavras. Jesus, ele disse isso: eu ensinava tudo aquilo que eu ouvia do meu Pai. E Davi repetia tudo aquilo que ele ouvia do seu pai. Quando você repete a voz de Deus, você já decreta como será o fim dos teus inimigos, mano. Tem poder nas tuas palavras, porque você reproduz aquilo que você ouve do seu pai. O que você está ouvindo? Não, Deus não fala comigo não, então corra, meu irmão, porque Israel ficou 400 anos sem ouvir Deus, quase eles piram o cabeção. Imagine nós ficarmos sem ouvir Deus, irmãos, é desesperador. É desesperador. Sabe por que às vezes nós perdemos as nossas guerras? Não é porque o inimigo é melhor do que nós, não. Não, não é mesmo. Pelo contrário, é porque nós estamos dando muito ouvidos à voz dele. Ele não é melhor, mas nós começamos a ouvir como Israel ouvia as afrontas de Golias e foram fragilizando cada vez mais, porque a voz dele começou a criar muitas resistências dentro deles, e eles viram que nós não somos nada. Aí é como vem aqueles discursos novos: não vai ter jeito não, ele nunca muda, ela não muda, esse problema nunca resolve, isso aqui já está há anos, esse menino não vai para frente, essa mulher não quer mais nada na vida, esse homem não... Aí começam os mesmos discursos do inimigo. Como você quer vencer essa guerra? Repetindo o discurso das trevas. Irmãos, aprenda com Davi. Ele não profetizou palavras negativas, ele profetizou o que ele ouvia de Deus. Por que ele ouviu de Deus? Porque quem chamou ele lá atrás do curral foi Deus. Não foi Saul que chamou, e nem foi seu pai, Jessé. Foi Deus quem disse: vem cá, menininho, porque eu vou fazer algo extraordinário na tua vida. Você nem está esperando, mas Deus vai chegar o dia e diz: vem cá, meu filho, porque hoje é o dia que eu vou te levantar para fazer algo extraordinário. Como que nós estamos, irmãos? Estamos lá como Davi, na brecha, nos preparando para esse dia? Ou vamos achar que vai acontecer assim do nada?
Não vai acontecer, irmãos. Tem gigantes levantando na nossa vida todos os dias. Eu não sei você, mas todos os dias tem gigantes se levantando contra nós. Na nossa casa, com doenças, com problemas, com dificuldades. Em todo lugar isso acontece, irmãos. Agora comece a olhar diferente para cada um deles. Não olhe com essa cara de perdedor, de não sei o que fazer, não. Davi, ele não teve dúvida nenhuma quando ele viu a afronta daquele gigante. Ele não teve dúvida nenhuma do que ele tinha que fazer, muito pelo contrário. A estatura daquele homem não lhe intimidou, a sua farda não lhe intimidou, a sua força, a sua lança, a sua espada, nada daquilo lhe intimidou, porque ele não tinha nada daquilo. Mesmo Saul querendo colocar toda aquela roupagem, ele ficou todo robô e disse, não, isso daqui não dá não sei nem andar com isso, tira esse negócio daqui. Eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu vou fazer do jeito que meu pai me ensinou. O teu jeito é o jeito que você ouviu o teu pai te ensinar. Ele coloca o Espírito Santo aí dentro e diz, vai por aqui, filho. Faz desse jeito aqui, filho. Vai por aqui, fala isso aqui. E você seguindo os comandos, meu irmão, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Porque nós cremos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Isso não é conversa, é experiência. Cada dia derruba um gigante, mais vitória, mais vitória, mais vitória. Todos os dias nós temos gigantes para derrubar, irmãos. Eu não sei você, mas todo dia o bicho se levanta que vem com afronta que parece que é o dono do mundo. Só que Davi, ele não sofreu sequer um arranhão. Nada aconteceu com aquele menininho que parecia ser um verme diante daquele homem. Por quê, irmãos? Porque Deus cumpriu a palavra que saiu da sua boca. Quando a pedrada caiu, Davi foi para cima e com a espada do inimigo ele decepou a sua cabeça. A palavra profética liberada antes da guerra determinou o fim dela, a vitória. O que você libera antes da guerra? Vai ter jeito não, perdeu. Não, isso aí não muda mais não, perdeu. Ah, não sei mais o que fazer, perdeu. Crente que não sabe o que fazer, meu irmão, está perdido, se ache rápido, porque Deus direciona o caminho dos seus filhos. Ele nos colocou no caminho para a gente não errar. Agora, se você se perdeu, volta para a trilha, volta para o caminho que é Jesus, e Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Ele vai te levar para as águas tranquilas com toda certeza. Que espada poderosa foi aquela que decepou a cabeça do gigante? É a mesma espada poderosa que eu e você temos para decepar a cabeça de qualquer gigante que se levanta contra nós. Essa palavra tem poder, irmãos. Esse livro tem poder, ame esse livro de todo o coração, devore todos os dias. Essa é a espada que garante a vitória para nós. Golias, no verso 8 diz, que ele era um homem guerreiro. Ele clamou para as tropas de Israel, isso aqui é importantíssimo, irmãos. O que ele disse? Por que vocês estão formando linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Um homem que desça contra mim. Olha essa fala, irmãos. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, sereis vossos servos e vos servireis. Quando ele libera essa palavra, Deus sela no céu. Fechou. Tu quer um homem? Eu vou mandar. E ele mandou o seu filho, desceu do céu, diga aleluias. E ele achou que iria vencer e serviríamos Satanás pelo resto da vida, só que não, irmãos. Esse foi o seu sonho que foi frustrado, porque Deus, ele aceitou esse desafio, e Jesus veio, e veio de uma forma muito tremenda. Embora tivesse sido uma guerra sangrenta, covarde, em que nas suas carnes as dores vieram de uma forma terrível, sofreu o que eu e você não sofremos por amor. Mas antes dessa batalha chegar ao fim, Jesus venceu. Ah, irmãos, eu fico maravilhada de ver que Jesus, antes de ir para essa batalha final, ele senta com os discípulos numa mesa.
E quando ele senta ali para comer a Páscoa, era o momento da comunhão, era o momento em que ele estava deixando um legado para mim e para você, para que celebrássemos isso. Isso que, esse momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Eu estou indo, mas fiquem certos, vocês vão sentar e vão celebrar. Vocês vão ter muito motivo para celebrar, porque vocês estão celebrando a vitória. A guerra ainda não tinha acontecido, Jesus ainda não tinha chegado na cruz, ele ainda não tinha morrido na cruz e nem ressuscitado, mas ele já estava dizendo: vocês vão sentar na mesa, vão comer o pão e vão beber o vinho, porque vocês vão estar celebrando a maior vitória, o resgate definitivo que Deus fez, através de seu Filho Jesus naquela cruz. Quando nós comemos esse pão, irmãos, e bebemos o cálice do vinho, o que precisamos refletir sobre a morte de Jesus é lembrar a sua promessa: eu paguei o preço pela sua vida, e deixa eu te falar, eu vou voltar para te pegar. Você vai voltar para ficar comigo para sempre. Por isso que o sangue de Jesus aqui na nova aliança é algo extraordinário, irmãos. Porque pela antiga aliança ninguém podia se aproximar a não ser o sacerdote. Só o sacerdote era o intermediário para oferecer um sacrifício sobre os pecados. Mas depois que Jesus foi o sacrifício perfeito, depois que Jesus foi entregue naquela cruz ali como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, aí sim o Senhor nos tornou aceitáveis diante do Senhor. Ele nos trouxe para perto outra vez. A antiga aliança, irmãos, era só uma sombra. Ela indicava o que iria acontecer. E ao invés de imolar um cordeiro, um animal, agora o cordeiro perfeito foi morto. Esse sacrifício perfeito aconteceu. Um homem sem pecados, sem manchas, sem mácula, sem nada que o acusasse. Por que mesmo? Porque agora era a nossa vez. Diga: chegou a minha vez. Era a vez do nosso resgate definitivo das mãos de Satanás. E ele diz: todos aqueles que creem em Cristo têm o perdão. Recebe o perdão de Deus. Não importa que vida teve, com quem andou, o que realizou. Jesus está assegurando essa vitória através da sua morte, de um futuro novo, de um futuro transformado. As próximas horas, irmãos, ele traria uma outra vitória: a ressurreição. A ressurreição de Jesus foi um marco. Ninguém imaginava. Foi uma aparente vitória quando colocou ele naquela cruz. Mas a sua ressurreição, ela determinou todas as coisas. O verso 35 de Mateus 26 diz que todos os discípulos declararam que preferiam morrer a negar Jesus. Mas poucas horas mais tarde, todos foram dispersos. Falar é muito simples, irmãos. Viver é outro negócio. Não, Senhor, nunca vamos te deixar. Não, Senhor, nunca vamos te negar. Não, nunca vou deixar a igreja. Não, nunca vou me afastar. Ninguém vai me tirar daqui. Poucas horas depois, quando ele já foi para a cruz, houve uma dispersão. E onde estavam aqueles discursos todos? A nossa fé precisa ser uma fé consolidada, irmãos. Forte, onde nada e ninguém possa nos arrancar das mãos de Jesus.